começo lembrando algumas coisas que foram já citadas pelo professor Ítalo, no conceito de cultura. Nós estamos falando de uma cultura da paz e, muito rapidamente, eu queria relembrar essas coisas com vocês. Não é? Seres humanos guiam-se pelo aprendizado social e não somente por sua herança biológica. Né? Nós aprendemos como nós devemos nos portar enquanto humanos. A cultura é, portanto, um comportamento aprendido, mas se percebe grande diversidade de comportamentos nos grupos humanos, ou seja, a diversidade cultural é um dado também que a antropologia constata e registra desde que essas reflexões foram iniciadas. A cultura compreende aspectos materiais e imateriais da vida humana. Nós temos a cultura material, ou seja, nos artefatos que utilizamos, né? Tudo que está aqui nessa sala é objeto da cultura material, mas a cultura tem uma dimensão imaterial, ou seja, uma dimensão dos sentimentos, dos pensamentos, de toda a simbologia, e isso também é objeto de reflexão da antropologia. E para o nosso tema, cultura da paz, essa dimensão simbólica, como nós veremos à frente, tem especial significado. Cultura compreende linguagem, ou seja, a língua, não é, que nós aprendemos é um dado da cultura, identidade, quem nós somos, símbolos, humor. Uma das coisas mais difíceis é entender o humor de uma outra cultura, aquilo que nós chamamos de senso de humor. As piadas que funcionam numa cultura não funcionam na outra cultura, não fazem sentido na outra cultura. Relações sociais, tais como parentesco, trabalho, escola, igreja, comunidade, também estão dentro do conceito de cultura, não é? E são tratadas pela antropologia. Embora a cultura seja um comportamento aprendido, isso ocorre de um modo tão bem sucedido que se apresenta como algo natural. A cultura é uma espécie de segunda natureza dos seres humanos. Ou seja, o truque dá certo e dá tão certo que nós julgamos que aquilo que não é natural é uma coisa natural, porque nós incorporamos isso desde a primeira socialização nossa. Quero fazer, relacionada a essa pequena introdução sobre cultura, duas observações que eu julgo importantíssimas no que diz respeito ao tema da violência, o tema que se contrapõe ao tema da paz, né? Então, primeiro nós precisamos pensar essa relação entre cultura e identidade e violência. Boa parte daquilo que é o comportamento que se opõe a paz que nós desejamos, vem por conta de uma determinada identidade que é forjada e que em algum momento é ameaçada, ou às vezes o comportamento violento é um comportamento afirmativo de determinada identidade. Por exemplo, a cultura da honra, a cultura de masculinidade, a cultura da briga, do conflito, muitas vezes é mantida, né, por conta dessa identidade que se quer perpetuar perante outra pessoa, perante outro grupo. Então, vejam que a cultura, né, por esse item da identidade, ela tem uma importância enorme, né, se nós queremos trabalhar o tema da paz, não é, e o enfrentamento da violência. Segunda questão importante é a dimensão do grupo, né, e a sua relação com a violência, com a quebra da paz. Seres humanos, muitas vezes, em grupo, fazem coisas que não fariam enquanto indivíduos. Ou seja, o poder da coerção, o poder da identidade que se afirma diante de um determinado grupo é enorme, né? E comportamentos violentos são desencadeados por essa coesão grupal e às vezes pelo conflito entre grupos, não é? O exemplo mais conhecido que nós temos e infelizmente comum são as torcidas organizadas e os embates, os conflitos que se dão na cidade. Então, é preciso
lembrar essa relação entre grupo, cultura e violência como algo que deve ser enfrentado na promoção da cultura da paz. Trago para vocês um dado também, na verdade um estudo feito alguns anos atrás, poucos anos, por paleontólogos, biólogos, antropólogos. Isso foi feito na Espanha, e a conclusão a que se chegou é que o Homo sapiens carrega a marca da violência. Eles fizeram um estudo amplo entre os mamíferos para constatar aqueles que haviam morrido em decorrência da violência, que tinham marcas de violência. É claro que há dificuldades para isso, né, porque a violência às vezes não deixa marcas, né? Por exemplo, um envenenamento, alguma coisa desse tipo não seria detectada. Mas o estudo é interessantíssimo. Veja, eu extraí apenas um pequeno trecho para nós chegarmos à conclusão. O primeiro passo foi criar um banco de dados gigantesco, informações sobre mais de 4 milhões de mortes em 1.024 diferentes espécies de mamíferos como o ser humano. O primeiro resultado importante é que, embora mortes violentas tenham sido registradas em 40% dessas espécies, a taxa costuma ser relativamente baixa, numa média de 3 para cada 1.000, ou seja, 0,3. Baleias e morcegos são especialmente pacíficos, ao menos nesse sentido. E aí vem a conclusão do estudo, que diz o seguinte: o problema é que a taxa vai aumentando progressivamente e, conforme o parentesco fica mais próximo dos primatas, o subgrupo que inclui os macacos e a humanidade. Entre essas criaturas, a média da violência letal fica em torno de 2%, 6 vezes superior à dos mamíferos como um todo. Não é aquela frase que a gente diz, né, o sujeito é violento como um animal, né, ou ele é um animal. Você tem que inverter, né? O animal às vezes é violento como um humano. Isso nos remete ao conceito anterior de cultura. À medida que você tem a simbolização, que você tem a exteriorização e, entre os humanos, a conquista de território, a manutenção de uma identidade, a ostentação de determinado status, você tem mais espaço para a prática da violência. Vejam a importância do tema cultura da paz, porque é nessa dimensão da cultura que a paz é quebrada ou que a violência se instala. Por isso, isso merece toda a nossa reflexão. Seguindo adiante, por que então uma cultura da paz? Por que uma cultura da paz? Por que isso é importante? Porque nós temos, nesse âmbito das relações, que são relações de natureza cultural, nós temos uma série de práticas violentas. Eu não vou mencionar, a lista não é exaustiva, mas bem ilustrativa, para a nossa reflexão. Pensando no âmbito do lar, violência doméstica, que é uma chaga, um problema seríssimo na nossa sociedade. Violência sexual, muitas vezes praticada também no âmbito da família, no âmbito do lar. Violência no trânsito, a violência decorrente do roubo e do assalto. Violência policial, quando o agente do Estado, que deveria proteger, age de tal forma que ele é autor não do cuidado e da segurança, mas da prática violenta. A violência escolar, o bullying, que também é sempre mencionado. Eu vou me deter um pouquinho mais aqui no que eu estou chamando de violência digital. O que eu tenho em mente é o seguinte, a composição de como funciona hoje o mundo digital, os algoritmos, famosos algoritmos, incita ao comportamento violento. Como isso acontece? Os engenheiros, os programadores, buscam relacionar. Se você tem a opção política A, eles, os mecanismos internos, trarão para você reações de pessoas que têm a opção política B. Ou seja, você verá posts dessas pessoas e, obviamente, reagirá de uma forma agressiva. Por que isso é feito? Porque a paz não produz
índices altos de audiência, mas a violência produz. Tanto que, se você tomar uma imagem belíssima da natureza, colocar um texto bíblico ou um belo pensamento e compartilhar, isso será certamente 5 vezes, o compartilhamento disso será pelo menos 5 vezes menor do que se você utilizar uma imagem violenta. E é isso que esses mecanismos sabem e fazem. Então, nós vivemos hoje numa cultura digital e uma cultura que está criando uma sociedade cada vez mais irascível, uma sociedade cada vez menos disposta ao diálogo e principalmente a ouvir o outro, e se esse outro for o diferente, menos ainda. Nós o silenciamos imediatamente. Então, queria chamar a sua atenção para isso. E isso daqui, a violência institucionalizada, que é conhecida, mas é importante de ser lembrada, que são as injustiças praticadas, e às vezes, do ponto de vista cultural, mais difíceis de serem discernidas. Nós tivemos aqui, no ano passado, nesta sala, um simpósio sobre escravidão no Brasil, a abolição da escravidão. E é fato conhecido que muitos cristãos justificavam a escravidão com argumentos bíblicos. Não eram pessoas desonestas, mas eram pessoas que, pela lente cultural, não conseguiam perceber aquela forma de violência. Por isso, nós precisamos de muita atenção, de muita boa vontade quando as injustiças que são institucionalizadas, a violência institucionalizada é lembrada e é levantada, se queremos promover uma cultura da paz. Bem, como mensurar o comportamento violento para que a gente avance na direção de uma cultura da paz? Sob o ponto de vista ético, a que princípio podemos recorrer para dizer que uma violência foi ou está sendo praticada contra uma pessoa ou em relação a um grupo de pessoas? Será que existe um critério? Nós podemos dizer, olha, aqui nós temos um ato violento. Qual o critério a ser utilizado? O mal imposto a uma pessoa, ou, dito de outra forma, imposto a liberdade, os interesses ou direitos de outras pessoas, quando esses direitos, quando a liberdade ou a própria pessoa é violada. Aí nós temos um dado da violência. Mas será que é possível ser mais objetivo ainda em relação a isso? Porque aí há muita margem para a subjetividade. Então, o critério a que nós chegamos é este. Nós teríamos uma escala. Aqui nós teríamos o comportamento violento, quando há dano físico. Tanto que a preservação da integridade física é algo indiscutível. Ou seja, quando você avança, quando você agride fisicamente a outra pessoa, não há discussão que isso é uma violência, não há questionamento que isso é uma violência. Mas há um segundo ponto nessa escala, que é o dano à personalidade. Eu mencionei o bullying, por exemplo. Você tem aí um dano à personalidade. Mas muitas vezes, no âmbito doméstico, palavras ríspidas, palavras depreciativas, que são reiteradamente dirigidas a um membro da família, promovem um dano à personalidade. Muitas vezes essa violência, ela não vai deixar marca física, mas vai deixar uma marca interior e muitas vezes levará a um adoecimento e tornará essa pessoa uma pessoa disfuncional, a que sofreu a violência, e às vezes até mesmo desencadeará depressão, outros problemas que se agravarão e poderão levar ao suicídio ou gerar comportamentos violentos que, por sua vez, incidirão, às vezes fisicamente, em outras pessoas. E também uma forma de violência quando você tem o dano à moral. A difamação, a calúnia, atitudes que ferem a moral do próximo, também estão categorizadas como manifestações de violência. Então, como mensurar a violência? Ou seja, o mal feito a outrem.
por essa escala, né? Se você tem o dano físico, dano à personalidade, dano à moral, você tem um comportamento violento, né, que deve ser enfrentado por uma cultura de paz e deve ser vencido, né, por atitudes que conduzam à paz e conduzam à superação. Bem, feito esse pequeno preâmbulo, eu quero chegar então na promoção da cultura da paz na perspectiva da ética cristã. O que seria isso? Né? Falando de uma perspectiva cristã, nós temos a centralidade do Evangelho. E peguei apenas essa pequena citação do teólogo Tim Keller, que estará, inclusive, aqui no mês de maio. Ele diz o seguinte: ao eliminar a causa principal de todos os nossos afastamentos, ou seja, a nossa separação em relação a Deus, o Evangelho também cuida de outros afastamentos que resultaram dessa separação. O Evangelho trata da nossa maior necessidade, traz mudança, transformação a cada aspecto da nossa vida. Ou seja, a raiz do mal-estar, a raiz da violência, a raiz da agressão, na perspectiva teológica cristã, vem da quebra da comunhão com Deus, ou seja, nós precisamos de reconciliação com Deus. Uma leitura mais psicológica desse mesmo conceito de evangelho foi feito pelo teólogo Paul Tillich, que ele dizia o seguinte: quando eu aceito que Deus me aceitou, eu me aceito. Ou seja, quando eu aceito que eu fui aceito por um Deus perfeito, eu sou capaz de aceitar as minhas imperfeições, porque Ele me aceitou. Essa reconciliação com Deus leva a uma reconciliação consigo, e por sua vez uma reconciliação com o próximo, uma reconciliação também com o outro. Então, na perspectiva da promoção de uma cultura da paz, falando numa sociedade predominantemente cristã, nós devemos enfatizar a centralidade do Evangelho. Lembro para vocês, Martin Luther King, grande herói, não é, da paz, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Luther King tem uma reflexão sobre a paz interessantíssima. Ele diz, num determinado momento, com todos aqueles conflitos da segregação racial, ele se dirige, não é, aos seus ouvintes dizendo o seguinte: é possível aprovar leis que impeçam um homem branco de discriminar um homem negro, uma pessoa negra. Mas é impossível promulgar uma lei que faça uma pessoa branca amar uma pessoa negra. Mas aí ele conclui: mas o Evangelho tem esse poder. A mensagem de amor tem esse poder. A mensagem revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Isso Luther King disse, né, naquele contexto da segregação racial. Queria lembrar para vocês duas coisas que eu julgo que são importantes, não é? Esse programa famoso criado pelo psiquiatra, que é o índice de maldade, não sei quantos já viram, mas ele elabora de 1 a 22, né, e vai fazendo a categoria, ou seja, primeiro, o sujeito que é capaz de, em legítima defesa, reagir e tirar a vida de outro, estaria no número 1 da escala. Alguém pacífico que, numa circunstância excepcional, acaba agindo, né, em defesa da sua vida dessa forma. Até o último, que seria o 22, que é o sujeito psicopata, que frio, calculista, que não sente culpa, não é, e estaria num grau aí de uma patologia bem elevada. Do ponto de vista teológico, a coisa é um pouco mais complicada, porque todos nós carregamos esse índice da maldade que é chamado pecado. Tem um sobrinho, agora com 10 anos, quando tinha 4 anos, ele de manhã correu para a mãe, minha irmã, desesperado, e disse para a mãe mais ou menos o seguinte: mãe, será que Jesus cancela um pedido? E a mãe ficou, né, que ontem à noite eu fiz um pedido, Jesus cancela esse pedido? Aí prosseguiu, né? O que você pediu? Não, ontem à noite eu pedi para Jesus te matar. Tinha 4 anos. A mãe tinha dado uma bronca nele, pôs ele para dormir, né? E a oração dele para Jesus foi assim: mata minha mãe.
É óbvio que é uma criança, né? Mas nós todos somos portadores, não é, dessa capacidade de maldade. A socialização, né, a educação, isso vai atenuando esses instintos que nós temos e que na teologia cristã é conhecida como pecado. Cito Hannah Arendt, filósofa judia, que foi a Jerusalém para acompanhar o julgamento de um nazista chamado Eichmann. E todo o relato dela é espantoso, porque ela esperava encontrar lá um monstro, né, um homem violento, agressivo, e ela encontrou um funcionário público exemplar. Um homem que cumpria todos os dias a sua obrigação no campo de concentração, mandando para a câmara de gás judeus, mas que voltava, final da tarde, trocava de roupa, ouvia música clássica, jantava com a família, contava histórias para os filhos antes dos filhos dormirem. E ela chama isso de banalidade do mal. Todo ser humano é capaz de banalizar o mal, ou seja, de assumir o mal como uma coisa sem maior significado, né? Isso por conta do pecado. E é isso que deve ser enfrentado numa cultura da paz. Caminhando então para a conclusão, eu alertaria, né, na promoção de uma cultura da paz para os seguintes cuidados. Né? Primeiro, respeito às diferenças. Vocês lembram, quando eu falei sobre cultura no início, que nós agimos pelos nossos instintos grupais e que um ser humano que não faria determinadas violências se sozinho, ele em grupo é capaz de fazê-las, e principalmente provocado pelo elemento da diferença. Então, cuidado com a hostilização a partir de diferenças. Coerção grupal, linguagem, ou seja, a violência e a quebra da paz chega pela linguagem agressiva. O mundo digital, já falei sobre isso, e também as estruturas sociais que são promotoras da violência na forma da injustiça. Termino relembrando o que o professor Ítalo falou, que é o conceito de shalom. Aí é uma definição que diz o seguinte: aplicado a objetos inorgânicos, shalom recebe o sentido de inteiro. Aos objetos da técnica, o de íntegro, não quebrado. E aos objetos orgânicos significa são, sadio, saudável. Aplicado a uma sociedade, shalom significa que se vive em estado de felicidade. A violência, ela fratura, ela quebra a paz. Mas outro dia eu descobri essa imagem, achei fantástica, para ilustrar esse conceito daquilo que o Evangelho, os pacificadores, a partir do Evangelho, podem fazer na promoção de uma cultura da paz. Dizem que os japoneses, quando um vaso, quando um objeto precioso se parte, quebra-se, eles juntam os pedaços e, por aquilo ser precioso, eles colam as partes com ouro. E aquele objeto que foi destruído, foi quebrado, foi ferido, torna-se ainda mais valioso. Nós somos violentos por natureza, mas, por meio de uma cultura da paz, nós podemos fazer exatamente isso na nossa sociedade. Onde a paz foi perdida, nós podemos colar as partes, reconciliá-las, e esse estado se tornará ainda mais valioso e importante do que o primeiro. Obrigado.